A gente está na campanha Novembro Azul. A campanha chama a atenção para os cuidados de prevenção ao câncer de próstata. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o urologista Rodrigo Rosa Lima. Está aqui no nosso estúdio. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos da TV Pai Eterno. Obrigado pelo convite. Doutor, um tema importante da gente tratar, mas que a gente precisa, claro, desmistificar muito ainda, né? Ainda existe preconceito. Ainda existe. Eu estou até te parabenizar já pelo broche aí do Novembro Azul na camisa. Felizmente tenho visto que as gerações mais atuais têm tido menos preconceito, né? Cada vez mais os homens, numa idade mais precoce, têm procurado urologista. É importante que a gente sempre converse sobre isso e tente tirar esses mitos em relação ao câncer de próstata. Certo. É importante a gente falar sempre também, né, doutor, sobre prevenção. Fala um pouco para a gente sobre isso e sobre os fatores de risco para o surgimento do câncer de próstata. Em relação à prevenção de câncer de próstata, eu sempre comento com os pacientes, tudo que é bom para o coração costuma ser bom para a próstata. Então, se você tiver uma alimentação adequada, sono adequado, diminuir gordura, fritura na dieta, atividade física regular, existem estudos que mostram que são fatores preventivos em relação ao surgimento de câncer de próstata. E quando falamos de fatores de risco, né, de hábitos de vida e algumas questões relacionadas aí a fatores de risco principais, histórico na família é um fator muito importante. Então, quem tem um parente de primeiro grau, principalmente pai ou irmão com histórico de câncer de próstata, vai ter um risco maior de desenvolver a doença. Pacientes com obesidade e negros também são fatores importantes para um risco maior de surgimento do câncer de próstata. Certo, a gente tem alguns dados aqui para mostrar para quem está em casa, para a gente ilustrar bem tudo que a gente está falando. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Então é um dado muito grande, né? A gente está falando aqui de praticamente um terço. Sim, é muita coisa. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do homem, só perde para o câncer de pele não melanoma. Então é uma doença muito prevalente, ela vai acometer 1 a cada 8 homens ao longo aí da idade, né? Uhum. A gente fala muito sobre ser uma doença que pode ser fatal, pode levar à morte, mas ao mesmo tempo é uma doença que tem tratamento e é um tratamento muito eficiente, né, doutor? Sim. O mais importante, Wilker, é o diagnóstico precoce. Os pacientes têm muito receio, mas quando a gente fala de diagnóstico precoce, na doença numa fase ainda bem inicial, que ela está localizada dentro da próstata, as taxas de cura elas ultrapassam 90% com as opções de tratamento que nós temos disponíveis hoje. Importante o paciente fazer o rastreamento, tentar ter essa detecção precoce, porque, claro, quando você tem uma doença mais avançada, as taxas de cura com certeza são menores e os tratamentos vão trazer mais efeitos colaterais para os pacientes. Certo. Isso que a gente está falando aqui é tão sério, mas tão sério, presta atenção nesse outro dado. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Então, isso é muito sério, né? Por dia são muitos homens que perdem a vida para uma doença para a qual tem tratamento, como o senhor disse aí, 90% de chance de cura se for diagnosticada precocemente. E como que acontece o diagnóstico, doutor? Nós usamos 2 exames de rastreamento a partir de determinada idade. Então, de uma maneira geral, os homens a partir dos 50 anos de idade ou aqueles casos de histórico de risco que nós comentamos previamente, negros, obesos ou histórico na família a partir dos 45 anos. Então, o homem ele deve fazer uma vez ao ano o exame de sangue e o exame do toque. Quando um dos 2 exames dá alterado, nós prosseguimos com a investigação com exames mais avançados, como uma ressonância e uma biópsia da próstata, que é o exame que confirma o diagnóstico. Tem que fazer a investigação, né, doutor? Porque o câncer de próstata não é um câncer que dá sintoma logo no início, né? Sim, uma boa parte, mais de 80% a 90%, Wilker, são assintomáticos, né? A próstata, eu falo para os pacientes imaginarem como uma fruta, que você tem um caroço e uma polpa. A doença, ela cresce primeiro na parte mais externa da próstata, então ela não pega o canal da urina. O paciente não vai ter sintomas urinários numa fase muito inicial. Ele só vai manifestar sintomas depois de 3, 4, 5 anos, que a doença já se espalhou localmente, ou então quando ela já sai da próstata e se torna uma doença incurável. Vamos dar um recado para quem está nos acompanhando agora, o homem que está nessa idade, que vou pedir até para o senhor repetir, por favor. Quem deve procurar um especialista? Aproveitar agora que a gente está durante a campanha Novembro Azul para buscar ajuda ali médica, fazer uma investigação para que, se tiver a doença, que ela seja diagnosticada precocemente.
Todos os homens, eu sempre comento isso no consultório, a mulher tem o ginecologista, a criança tem o pediatra, a melhor idade tem o geriatra cuidando da saúde. Então, homens, não percam a oportunidade de terem um diagnóstico precoce, de avaliarem a sua saúde nesse Novembro Azul. Todos os homens a partir dos 50 anos de idade ou aqueles com 45 anos que têm um histórico na família, obesidade ou pacientes negros têm risco maior de câncer de próstata, então devem iniciar esse rastreamento de modo mais precoce. A gente tem o mau hábito de não buscar ajuda de um profissional, não fazer o acompanhamento. As mulheres ganham de lavada, ganham da gente de lavada com relação a isso, né? Esse cuidado aí com a própria saúde deve ser muito importante a gente se atentar a isso. Com certeza. Tem dados que mostram que mulheres vão 18 vezes mais ao médico ao longo da vida do que o homem. Então, nós precisamos investir e trabalhar para a gente poder quebrar esses paradigmas. Perfeito, doutor. Obrigado, viu, pela participação. Até a próxima oportunidade. Obrigado a vocês e parabéns por trazer esse tema tão importante aí à tona. A gente que agradece. Tchau, tchau. Até logo.